pessoal, como eu falei no último vídeo, essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre organização. Eu tô um pouco gripada, espero que a minha voz não atrapalhe muito aqui a nossa conversa, mas eu quero falar um pouquinho hoje, na nossa parte 2, sobre a organização das crianças nas suas tarefas escolares de casa. Então, dever de casa, as atividades que vêm para casa, como que é a organização aí na sua casa? Como que vocês fazem? Quem faz? Então esse vídeo, ele vai ajudar tanto as famílias, papais e mamães, como também pode ajudar os professores particulares, professores que atuam nas casas, que dão algum suporte pedagógico para as crianças. Tá certo? Ou em ambientes individualizados, enfim. Se o seu filho recebe alguma ajuda para fazer o dever de casa, eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito, ok? Enfim, hoje eu quero dizer o seguinte, a respeito desse momento do dever de casa, a gente tem algumas situações. Por exemplo, meu filho não faz dever de casa, ele esquece dever, faz pela metade, aí vem aquele monte de não fez, incompleto no caderno. Como que eu posso ajudar o meu filho a ser um cumpridor das suas responsabilidades e fazer com que isso vire um hábito, porque estudar é muito importante, né, gente? Estudar em casa é um recurso também muito importante. Bem, a primeira coisa que eu quero primeira dica, melhor dizendo, é que você tem que prestar atenção no tipo de ajuda que você está oferecendo para o seu filho ou para o seu aluno, tá? Se você está oferecendo o tipo de ajuda, muita ajuda, isso pode ser prejudicial. Se você não está oferecendo ajuda nenhuma, isso também pode ser prejudicial se a criança necessita de ajuda, ok? Então, assim, é muito comum ainda, mesmo sendo super inteligentes, prontos para aprender, ainda é muito comum na infância as crianças precisarem de algum tipo de orientação para executarem as suas tarefas com eficiência, ok? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é sobre a questão dos materiais. Então, a criança chega com a sua mochilinha da escola. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: quem vai separar esse material que tem dever? Quem retira esses cadernos da mochila? É você, mamãe? É o professor particular? Ou é a própria criança? Então, dentro dessa mochila tem um universo. Que universo? O universo das aulas que aconteceram naquele dia. É importante observar se o seu filho é capaz de selecionar dentro desse universo quais as disciplinas, quais as matérias que tem dever. Então, se você percebe que ele não dá conta disso e que ele sempre retira tudo da mochila, ele não traz isso na sua memória, mas ele precisa estar constantemente verificando, é importante a gente observar isso, significa que ele precisa desse suporte visual, então ele tem que estar sempre verificando. Nunca retire imediatamente da mochila do seu filho todos os cadernos, ou você faça isso. Troque essa atitude por uma pergunta importante. Então, você tem dever? Qual dever você tem hoje? Verifica se o seu filho é capaz de verbalizar isso corretamente, sem olhar na mochila. Ai, Zilanda, ele não é capaz de fazer isso sozinho, sem olhar na mochila. Então, você pode mudar a pergunta antes de pegar os cadernos. Você pode dizer o seguinte, perguntar para ele: quais as aulas que você teve hoje? Então, você teve português, matemática, ciências, geografia? Quais as aulas que você teve hoje? Deixa que ele te responda isso. Depois você vai conduzir uma segunda pergunta. Dessas matérias, qual que tem dever?
Porque não justifica a criança jogar sobre a mesa todos os cadernos, todos os dias. É muito importante ensinar a criança a fazer uma seleção a partir da memória dela. Então, ela traz a memória e ela vai fazer a seleção. Ah, mamãe, tem dever de português e de matemática. Então, nós vamos retirar inicialmente os cadernos de português e matemática, os livros de português e matemática. Enfim, você vai observar isso. Se mesmo assim você perceber que o seu filho ainda não dá conta, mesmo lembrando as matérias, ainda fica faltando, ou ele não dá conta de lembrar tudo, o que você vai fazer? Você vai fazer o treino visual mesmo. Então, nós vamos abrir a mochila sobre a mesa, mas quem vai fazer isso é a criança. O suporte que você vai oferecer vai ser o seu suporte de orientação verbal. Então, você vai sentar com ele e ele vai abrir a mochila, ele vai retirando os cadernos e vai fazendo a verificação de onde tem dever ou não. Feita essa verificação, você vai orientar. Só fica sobre a mesa aqueles materiais dos quais nós vamos trabalhar hoje. Quer dizer, somente aquilo que tem dever de casa, certo? E aí você está ensinando algo importantíssimo para o seu filho. Dentro de um universo, fazer seleção. Selecionar o que é importante, selecionar o que é principal. Nesse momento, o avião passa sobre a minha casa. Eu moro no aeroporto, perto do aeroporto. Ok, já passou. Então é isso, você vai selecionar o que é importante. Ensinar o seu filho a selecionar o que é importante. Note que não foi você quem fez. Você deu orientações verbais, deu suporte, deu sua presença de segurança para ele, mas não foi você que fez. Então, isso é muito importante, você saber qual nível de ajuda que o seu filho precisa. Não oferecer nem mais, nem menos, tá? Mas oferecer o que ele precisa. Certo, aí vem o danadinho dos estojos, né? Tem criança que dá conta de tirar e colocar da mochila, sem esquecer. Então, ele faz uso desse estojo com toda a autonomia. Tem criança que não dá conta, gente. Esquece, não volta com ele para a mochila, chega na escola sem estojo. Então, o que a gente sugere? Se você nota que o seu filho ainda tem dificuldade de manejar esse estojo em casa e na escola, você vai reservar o estojo da escola para ficar sempre na mochila. E organizar um outro kit de material em casa, para que ele use em casa, sem necessariamente retirar da mochila o estojo, já que depois ele retorna com os livros, com os cadernos, já tem outros materiais para ele cuidar. Então, se ele não dá conta de manejar essa atenção ampla, você vai dando isso gradativamente. Então, oferece, não precisa tirar o estojo da mochila, e você oferece um outro kit. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Esse kit que fica em casa, às vezes a gente organiza, né, potes, tá? Lápis, canetinha, e coloca em potinhos assim. Depois tem um outro pote aqui com borrachinha, com apontador, com tesoura, enfim. E você oferece. Algumas mamães decoram isso no quarto, colocam escrivaninha, enfim. Acontece que às vezes nós oferecemos isso tudo muito pronto. E como eu disse no início do vídeo, se a gente oferece muito pronto, nós corremos o risco também de, como eu vou dizer para vocês, de atrapalhar o processo. Qual a sugestão que eu quero dar hoje? Não quer dizer que isso está errado. O que acontece é que às vezes está tudo muito pronto. E a criança, ela não tem que fazer nenhum exercício, porque está tudo super organizado, ela senta na escrivaninha. Às vezes, você quer acompanhar esse dever. Então, você traz a criança para a mesa da copa e ela vai lá buscar o estojo. Aí vem ela com pote, com um monte de coisa, certo? Então, o que eu queria sugerir? Primeiro, vamos trabalhar, sugestão, vamos trabalhar com um suporte só. Onde a criança tem uma bandeja com tudo o que normalmente se precisa para fazer tarefas escolares. Lápis de cor, canetinha, lápis, borracha, caneta, tesoura, cola, apontador, grampeador, enfim,
Normalmente tudo, certo? E aí, a criança vai te dizer qual é o dever que ela tem para fazer. E aí você vai, feita aquela seleção dos cadernos, dos livros, que tem dever, que não tem, enfim, que já estão sobre a mesa, você vai fazer mais uma pergunta para seu filho ou para o seu aluno. Qual é o dever que você tem para fazer? Esse dever de português tem que ser feito o quê? Então, tendo aberto o livro, ele vai dizer, eu tenho que ler o texto e escrever e responder as perguntas. E no dever de matemática, qual é o dever que você tem que fazer? No dever de matemática, nós vamos ter que recortar as formas geométricas e colar em cima da figura. Então, esses são os dois deveres. Qual material que você vai precisar, então, para fazer esses dois deveres? Então, aí, você pode oferecer à criança, ao invés de estar tudo pronto para ele vai fazer a seleção do material. Tem criança que leva tudo para o dever de casa. Então, a mesa dele vira um carnaval. Esse excesso de materiais, ele é prejudicial, porque ele distrai, ele desorganiza o ambiente. Não é favorável. Então, ao invés da criança pegar tudo, deixar tudo sobre a mesa, você mantém isso guardado e você traz esse universo, como essa caixinha aqui, que cabe tudo dentro dela, traz o universo todo e peça para ele retirar. Você pode entregar para ele uma bandejinha vazia e ele vai colocar nessa bandejinha somente o que ele precisa. Então, para esse dever de interpretação de texto e o de matemática, que é um recorte de formas geométricas para colar, do que eu vou precisar? Você vai observar a sua criança retirar. Eu preciso de tesoura. Eu preciso de cola. Para responder as perguntas, eu vou precisar de lápis. Aí você começa a instigar. Por quê? Ele não pegou apontador, ele não pegou borracha. Então você começa a instigar. Você não vai falar para ele, você não pegou borracha, você não pegou apontador, você está esquecendo o material, certo? Não, você vai fazer pergunta para ele. Mas e se a ponta do lápis quebrar? Como que você vai fazer? Eu preciso de apontador. E se você errar a palavra, como que você vai fazer? Eu preciso de borracha. E ele vai pôr na bandejinha menor somente o que ele precisa. Então, nessa mesa vai estar o dever que ele selecionou e os materiais que ele separou. Claro que com o seu suporte, para que ele vá para a mesa, para que ele seja estimulado a selecionar o que ele precisa. Observe se o seu filho vai colocar elementos que não tem nada a ver com o dever, certo? Observe se isso é um comportamento de oposição, se ele está fazendo isso de propósito. Observa se ele realmente não consegue selecionar esses materiais. Então, é importante a gente estar observando do que as nossas crianças precisam. Essa atividade simples, ela estimula a autonomia. Se você gostou desse conteúdo, avalie o vídeo, se inscreve no canal e continue nos acompanhando por aqui, que a gente está preparando com muito carinho para vocês cada conteúdo, cada assunto que a gente traz aqui. Beijão para vocês.